Olá, pessoal, estamos aqui com mais um Estação Pet, um programa que faz parte do podcast Vozes da Estação. Temos hoje aqui uma pessoa na mesa para ser anfitriã comigo, especialíssima, que é a jornalista Bruna Bittencourt. Fale sobre você um pouquinho. Oi, pessoal, vocês não estão no canal errado, entendeu? Hoje eu tô dando um oi por aqui porque o assunto é tão interessante que eu fiquei para tirar as dúvidas dos meus lindos bebês. Não podia ficar de fora, né? Não, jamais. Vou aproveitar hoje. Hoje eu tô aqui só para fazer a pergunta. Exatamente. E temos aqui uma convidada especialíssima. Como você disse, enfim, saiu, né? Que a gente já está prometida esse programa. Julie Santana, médica veterinária, odontóloga que fala? Dentista veterinária. Dentista veterinária. Fale um pouquinho, então, sobre você pra gente, por favor, para o público te conhecer. Então, Van, eu sou dentista veterinária, médica veterinária. A gente, geralmente, quando quer partir para essa área da odontologia, tem que ser feita aí uma especialização de 2 anos. Então, eu já me dedico nos últimos 4, 5 anos à odontologia. É uma área, não é nova, tão nova assim, mas claro que conforme a nossa relação com nossos animais ela muda, as necessidades também mudam. E hoje a gente está tendo mães de pet, pais de pet, novas configurações familiares que exigem também novos olhares aos nossos animais. Então, a odontologia ela vem dentro dessa necessidade de cuidado e de saúde. A gente já fala sobre isso aí. Perfeito. Mas deixa eu só aqui apresentar os nossos apoiadores do canal, porque eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua história, como você chegou na odontologia veterinária. Eu acho que é muito interessante. Nossos apoiadores SPN Filmes, @SPN Filmes, para você que precisa. Essa filmagem aqui que vocês estão vendo, maravilhosa, é feita pela equipe da SPN Filmes. Então, se vocês precisarem, inclusive, em breve verão, quando a gente estiver conversando sobre Agility, as filmagens externas que a gente fez também. Com drone também. Com drone. Não brinque com esse povo não, viu? Temos também a All Seven, tudo em mídias. Lapa Pet, tudo para o seu pet, inclusive aqui no coração da cidade. Se você estiver precisando de alguma coisa, tiver que correr de um lugar para o outro, passa aqui na Lapa e pega aqui. É na Lapa, né? Vibes, pensou Melissa, inclusive está com os sapatinhos bem confortáveis, eu sou suspeita. E Lapa News, que você precisar de informação, você procura no Lapa News. Não é, Bruna Bittencourt? Exatamente. Mas, Julie, eu só coloco o acento na palavra como se fosse em francês. É Julie, né? Julie. Na verdade, meu nome ele é uma incógnita, assim, né? Porque a família chama de Julie. Mas, geralmente, todo mundo chama de Julie. Aí tem alguns amigos que chamam de Juliet. Juliet é diferente. Eu chamo de Julie. O que a pessoa chama, você aceita. atende. Então, Julie, nos conte, como foi que você chegou Como você se tornou dentista veterinária? A minha relação com a odontologia ela é muito surpresa. Ela não veio... Eu não entrei na faculdade já pensando em ser dentista. Isso foi construído, eu nem sabia que existia essa área. A gente estava conversando aqui antes, né? Que você não sabia que pet ia ao dentista. Mas para mim também foi uma novidade. Isso aconteceu logo no início da graduação. E foi um período que, como eu entrei na veterinária um pouquinho mais velha, nosso velho, 25 anos. Aí. Não entrou velha, mulher. Não pelo aceitamos. amor de Deus. Ai, meu Deus, volta. Olha o etarismo. Mas em um período em que Como eu entrei... tecnicamente as pessoas acham que você já deveria estar formando e não entrando na universidade. Na faculdade, aos 25, após uma outra graduação, eu fazia geografia, entrando na veterinária. Tudo a ver. Tinha uma relação... Mas acredite, existia uma relação da geografia com a veterinária. E eu quase parti para essa relação, que era a parte de pesquisa epidemiológica, de doenças infecciosas, da parte de fazer mapeamento. Então, existia uma relação. E eu fui absorvida por esse espaço por muito tempo. Só que chegou uma hora, a fase do amadurecimento, de você estar na universidade já adulta. Eu queria explorar também um pouquinho do que a veterinária tinha. Tem 1 milhão de áreas, seja no jornalismo, na comunicação, na fonoaudiologia, acredito também, você tenha várias áreas. E a gente, às vezes, se prende àquilo que todo mundo vai, né? Sim. Então, durante um evento aqui na UFBA, eu estava na UESP, em Ilhéus, e aí quando eu estava aqui na UFBA, eu participei de uma atividade, de um seminário, e tinha um professor de São Paulo falando sobre odontologia de animais silvestres. Ele fazia boca de onça, tigre, hipopótamo, elefante.
Cara, eu consumo um podcast que eles fazem esse rolê mesmo? aí. E olha que é um trabalho, viu? Cara, que negócio incrível. Só que eu morava num contexto de uma cidade de interior que não tinha nenhuma referência. Então essa ideia se perdeu, porque a gente não tem ninguém para se apegar. Sim. Só no início da pandemia, eu fiz um curso online, era a época das lives, lembram? Lives, curso online, Sim. a gente se apropriou muito desse universo digital. E aí, nesse contexto, eu descobri a odontologia veterinária para cães e gatos, gostei de um curso que eu fiz, e aí aquele desejo antigo voltou. Eu falei, agora eu vou me passar disso. E aí comecei todo o investimento, acompanhando aqui em Salvador um profissional que fazia odonto. Nossa. E aí abrindo o leque de possibilidades. Curso fora de Salvador, a própria especialização. Então, o meu universo da odonto, ela foi algo muito... Foi uma surpresa para mim também. Que Mas show. me abraçou e eu me apaixonei. Bom, então acho que já ficou claro aqui para todo mundo que hoje nós vamos falar sobre a saúde oral dos pets, né? Dos nossos queridos animais de estimação. Eu acho que algo até que conversa com isso que você vinha falando é o fato de que hoje, assim, a gente já normalizou alguns cuidados com os pets, o que é ótimo. Então, os protocolos de vacinação, vermifugação, idas periódicas ao veterinário, acho que ainda nem está tão comum quanto deveria, né? Mas essa parte dos cuidados orais, eu acho que é algo que vem expandindo, como você falou, né? Culturalmente a gente vai mudando e aí alguns hábitos vão sendo adquiridos. Eu acho que na época dos nossos pais, ninguém falava sobre escovar dente de pet. Eu não fazia a menor ideia que isso se existia. O máximo que eu sabia não sei, inclusive, se tá certo, tá? Não briguem comigo. Conhecimento de TikTok. De você... A gente vai falar até sobre isso hoje, inclusive. De você ofertar aqueles ossos que são mais robustos, chifre, algo mais natural, para justamente fazer essa manutenção. Mas eu não sei se tá certo, não sabia que existia. Muito sobre isso aqui hoje. Vamos, né? Mas, falando dessa parte das relações que existem entre os nossos pets, você só fala com meu avô. Você fala com meu avô, que tem 95 anos. Que precisa escovar o dente de um cachorro ou de um gato. Ele vai falar, tá maluco? É assim, tem um negócio. Porque pra ele, bicho não fica nem em cima da cama. Com certeza. Imagina, então, escovar os dentes, né? Hoje a gente tem uma reformulação das nossas estruturas familiares. Hoje são chamadas de família multiespécie. Sim. Então, você é mãe, pai, avó de pet. Às vezes eu atendo um paciente que vai a família inteira acompanhar uma consulta odontológica. Sim. Então, a odontologia, ela entra nesse rol de serviços quando a gente pensa e preza pela saúde geral. Eu falo que a boca ela é a porta de entrada da saúde. Perfeito. E eu gosto muito de fazer uma relação. Funciona muito bem assim, quando eu quero conversar com o tutor, quando eu estou fazendo palestras, né? Ou até aqui conversando com vocês. Uma afta na boca da gente me incomoda muito. A gente perde qualidade de vida, a gente às vezes fica sem comer, a depender de uma amidalite, que é a inflamação ali, cavidade já em orofaringe, também é bem desconfortável, né? Nossa garganta inflamada. Porque a gente aceita, então, que nossos animais tenham problemas orais ou que a gente negligencia esse cuidado. Sim. E pra gente é até mais fácil de resolver, né? Porque a gente identifica o foco da dor e a gente consegue verbalizar e procurar alguém para resolver. E o cão, ou o gato, ou outra espécie, muda o comportamento e você não sabe o que é, né? E eles mudam. Aí, às vezes, assim, eu falo que cão e gato, eles assumem posturas totalmente diferentes no sentido do desconforto, da ausência de qualidade de vida. Não necessariamente ele vai expressar aquilo. Não necessariamente ele vai se esconder, Às vezes o animal tem uma dor tão crônica que ele pensa, bom, ou eu aprendo a conviver com isso, e eu vou ter que comer, porque é uma necessidade básica, e eu vou dar um jeito pra comer, ou eu paro tudo que eu tô fazendo aqui e vou me prostrar, e vou me esconder. E aí é justamente nesse momento que os tutores identificam isso. Sim. Mas a saúde oral, a proposta é entender que a saúde oral ela é um componente fundamental na saúde dos nossos pets. Uhum. Mas ele não é só uma diarreia que ele tem, Sim. estranha. Ele não é só uma pele que está inflamando. Às vezes a pele inflamando, todo um resto que está em descompasso é por causa da boca. Então a boca é a porta de entrada. Então, essa era a pergunta que eu ia fazer. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre odontologia, né, a gente se foca na parte de dentes. Por isso que eu não estava querendo falar muito dentista, mas não estava sabendo exatamente, porque a gente fica focado no dente. Mas, quando a gente fala de odontologia, a gente fala de saúde oral. E, como você falou, né, às vezes algo que está na boca é a porta de entrada para outros problemas. E quais seriam esses problemas para que a gente, que
é tutor de pet, né, fique alerta e saiba identificar. Porque, obviamente, vai ter alguma questão relacionada ao dente, que é o que a gente foca mais. Mas como olhar para esses problemas, né? Quais são esses possíveis problemas que venham a decorrer? Eu acho que é mais fácil até a gente começar primeiro quais são o que é que eu vejo primeiro em boca? Perfeito. A questão do tutor. É mais fácil identificar isso. Eu falo que os tutores, eles são muito visuais hoje. Porque, assim, nós temos tutores, né? Então, isso eu atendo hoje todo um público que é muito diverso. Então, desde aquele tutor que só leva no extremo, ou, às vezes, aquele tutor que o cachorro olhou errado, ele já leva no veterinário. Então, a veterinária está expandindo, está evoluindo, ela está oferecendo um serviço cada vez mais qualificado, mais específico, mas o olhar do tutor também muda. Então, hoje, o tutor é muito visual. O que é isso? Ele olhou, viu que está incomodando, viu que algo fugiu ali do que não era normal, é um cheiro que está mais forte, que está começando a deixar ele mais... chama mais atenção, aí ele busca o serviço veterinário, busca o dentista. Então, assim, primeiro passo, o que é na boca que geralmente chama atenção, que algo não está muito bem alinhado? Primeira coisa, bafinho. Ah, sim, eu pensei logo. Eu ia perguntar. Que é uma coisa que incomoda, né? Até por Sim. conta das lambidas. E às vezes, eu não sei o cachorro de vocês, mas às vezes o meu tá com a cara aqui na frente da minha. A minha, uma delas, ela é viciada em lambejo. Então, ela não sossega Enquanto você não... O bafio, a litose, ela é o primeiro sinal que algo já está errado na boca. Ele já tem ali o início de uma operação em cavidade oral. E geralmente tem aquela ideia, né? Ah, mas bafo de cachorro é normal. É. Ainda tem essa história. Sim, que a gente acha que é algo que é comum. Ah, não, mas é de cachorro. Cachorro é assim mesmo, né? Exatamente, não é. A litose, ela é o primeiro ponto que algo está fora de desalinho. Algo não está correndo bem naquela boca. A gente já tem o início de uma proliferação bacteriana, de uma alteração. Já tem ali uma... Que foi? Ela fica apontando pra câmera. Pra você olhar pra lá, porque essa fala tá top. Fala pro pessoal. Vá, repita, fale aqui na câmera, porque isso vai dar um corte legal. Porque eu acho que é um assunto que é interessante as pessoas entenderem, né? Porque, de fato, são coisas que a gente considera enquanto coisas comuns e não são. E não, pra mim era comum. Mas a halitose, ela é o primeiro ponto que algo não está bem na boca do nosso animal. Então, o bafinho, ele já é, na verdade, uma indicação de uma boca que não está saudável. A gente com a halitose é um negócio extremamente desconfortável, né? Não é. Mas isso também não é só por uma questão social. Sim. É também de saúde. E aí, partindo agora para a parte geral, o que é que a gente pode ter no organismo de um animal que uma boca pode provocar, uma boca que não é cuidada, que não está com saúde, né? Que não está bem, pode causar. A gente tem uma proliferação de bactéria que ela não fica só na boca. Ela alcança ali, por lesões que tem naquela boca, por processos inflamatórios que tem naquela boca, ela vai alcançar ali todo o sistema, via corrente sanguínea do animal. Então é aquele paciente que tem um problema de pele que nunca resolve. Abre a boca. Às vezes o problema está ali. Você tem um estímulo inflamatório daquele organismo por causa da boca. E às vezes a pessoa ela vai, procura 10 mil dermatologistas, troca de ração, faz uso de medicamentos que são medicamentos fortes, né? E não resolve. E caros, fortes, e não resolve o problema. E a pessoa não relaciona que ela poderia ter ido a um dentista, né? Eu acho que vem muito também na nossa cultura enquanto sociedade. O dentista não é um especialista que a gente procura enquanto sociedade. A gente só procura quando está com dor ou quando tem alguma coisa muito errada. Então, quando a gente vai para esse mundo pet, eu acredito que as pessoas sigam nessa mesma linha ainda mais negligente. Agora, uma pergunta aqui, né? Que, como eu já falei, gente, meu papel aqui hoje é ser você que está em casa, que tem o seu doguinho, o seu gato, entendeu? O que pode causar essa halitose? Por exemplo, as minhas, eu senti que isso aconteceu quando eu mudei de ração. Só que a minha ela é muito seletiva com ração e ela aceitou essa, então eu mantive. Mas o que é que pode causar? Ração, a ausência de alguma coisa, né? O que é que causa? Eu vou falar aqui de possibilidades agora, tá? Geralmente,
mais de 90% dos nossos animais ele tem alguma alteração em cavidade oral. A literatura hoje ela fala 95%, 98% dos nossos animais. Caramba, é muita coisa. Ou seja, Quase todos. Quase todos. eu falo sempre que, se eu for para minha prática, 100% tem alguma alteração oral. Geralmente, qual é a principal doença que vem junto com os nossos pets hoje, né? Que eles trazem para o consultório? Doença periodontal. O que é isso? O que é isso? Nos esclareça. Doença periodontal. A interrogação ficou gigante aqui, tipo, o quê? Bom, eu vou fazer sempre aqui na nossa conversa um paralelo humano-animal, porque eu acho que fixa bem. Sim. E essa parte de como funciona, ela é muito parecida. Nós, todas as vezes, acredito agora de manhã, almoço, a gente acaba de comer e faz o quê? Escova Escova os os dentes. Dentes. Aí você vai, janta à noite e Escova os dentes. escova os dentes. Perfeito. Então você está removendo ali uma coisa chamada placa bacteriana. Que é a bactéria que vem de resíduo, de toda essa parte da nossa cavidade oral que já existe, mas que está no dente você consegue remover. Ele é o início ali do problema, mas a gente sempre remove. Eventualmente nós vamos ao dentista por uma questão de cultural. Manutenção. Manutenção. Pronto. Fazer uma limpeza. Lá, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Vamos ver se tem uma cárie. Às vezes, a gente até demora um pouquinho mais. Foi pro churrasco, dormiu, pegou no sono, no outro dia você vai acordar com uma halitose, um bafinho um pouco mais pronunciado. E uma gengivite, que é aquela gengiva um pouco mais dolorida, que você passa no dental e sangra, já começa ali. Você vê a classe dela em falar bafinho, né? Fica um negócio delicado. Porque Só quando pra a gente vai pra descontrair prática, aqui. nem sempre é um porque veja bafinho. bem. Mas eu faço essa relação porque, veja, acontece com a gente também. Só que no momento que a gente identifica esses primeiros pontos de desconforto, a gente escova, vai no dentista. E aí, como é que isso acontece no campo? Ele come, ele tem interação com a boca, em tudo que vocês imaginam. A bactéria já está presente naquela boca, só que você não escova, você não faz. O ponto-chave da prevenção nos cães e gatos é a escovação. É o que a gente não faz. Né? Ou geralmente a galera não faz, a maioria. É muito difícil colocar isso na rotina por vezes. Sim. Então, aquela bactéria que causa um processo inflamatório, que causa gengivite, ela vai aumentando, vai progredindo, vai inflamando. E esse processo inflamatório causa destruição em todos aqueles dentes, ou nos dentes, ou nos tecidos que envolvem o dente. Porque o dente não é só um bloco ali na boca. Ele tem uma gengiva, ele tem um ligamento periodontal, ele tem estruturas que dão sustentação e proteção àquele dente. Então a bactéria destrói tudo isso. Então de onde veio o bafinho? A halitose. Da proliferação bacteriana, da presença dessa bactéria na boca. É por isso que a halitose, esse odor que a gente sente mais pronunciado, mais forte na boca dos nossos pets, ela não é algo normal. Ela já tem um ponto de partida, que é a presença da bactéria. E me diga outra coisa, além desses problemas relacionados à falta de cuidado adequado por nossa parte, enquanto tutores ignorantes, podem acabar se desenvolvendo outros problemas mais graves? Sim, mesma coisa, a bactéria está na boca, ela não fica só na boca. Então ela dissemina para o organismo daquele paciente. Se ficasse só na boca, a gente teria uma parte do problema, mas a gente tem um todo. O animal, ele é um organismo vivo. Então, para além da dor, do desconforto, das alterações de própria cavidade, porque eu falo que tudo isso também é comportamental, já que a gente está falando de comportamento aqui, sim. Já que Vanessa é a menina do comportamento. Daqui a pouco teremos aqui conosco o Luiz para falar. E eu aqui olhando como se ele estivesse prestes a chegar em qualquer momento, né? Mas eu falo porque a gente acha que tudo é só do animal, tudo é só pontual. Sim, muitos casos de dor acabam gerando problemas, por exemplo, de reatividade, né? Então, aquele animal que se esconde muito. Eu já peguei paciente que é extremamente reativo, gato extremamente reativo, que ele quer bater, morder, que ele quer arranhar, que ele se esconde, que ele tem um comportamento que o povo chama de feral. E às vezes o problema é por conta de alguma alteração, pode ser em boca, pode ser coluna, que a gente chama de osteoarticular. Pode ser qualquer alteração relacionada que gera ali um quadro de dor, de desconforto, uma dor crônica ou uma dor aguda. Então, a boca, ela tem esse ponto também de partida quando você está falando de uma boca que não é saudável, uma boca que está doente. Você pode provocar outras alterações que vão desde comportamentais até alterações sistêmicas de doença mesmo. Quantos pacientes eu já peguei? Pacientes renal, alteração renal,
ponto de partida da doença, às vezes, a boca. Você trata a boca, que está absurda, que tem uma doença periodontal grave, e as outras coisas normalizam. Às vezes a gente pega um paciente que ele já é renal, mas não consegue controlar a doença renal, porque a boca está ali sempre estimulando aquele organismo. Então, é o que eu falo, você quer um corpo bom, saudável, vamos cuidar da boca. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas fale primeiro. Não, Bruna. eu ia perguntar o que é que você mais tem visto hoje em dia? Qual é o problema mais recorrente lá onde você atende? Doença periodontal. Que a gente está conversando aqui. É justamente isso. Ele é o ponto de partida. E que, em teoria, seria resolvido de uma forma mais simples, que tranquila, são... né? A nossa resolução, inicialmente, é preventiva, né? Então, o que seria essa prevenção? É no início. Quando eu tenho, adoto, pego, compro, quando eu ganho aquele paciente, né? Sim. Quando eu escolho ter um animal, eu inicio ali os primeiros passos, que é de prevenção, escovação. Só que, quando a doença ela já está instalada, aí eu parto para um outro tipo de tratamento, né? Que é o tratamento periodontal. E como é que funciona? Desculpa, eu já fico curiosa. Gente, eu vou ter que comprar uma escovinha para as meninas. Tá. E como é que a gente faz, por exemplo, esse meu conhecimento de TikTok, ele realmente é... Porque se a gente for parar para analisar os doguinhos que estão por aí, eles não têm esse tutor para escovar os dentinhos deles. E às vezes os dentes São melhores do que não os é? de dentro de casa, Por que exatamente. será? Como é que funciona? O que estamos fazendo de errado, né, Bruna? A gente está fazendo alguma coisa de errado. Porque se os da natureza estão melhores do que os nossos... Então, aí eu vou responder isso assim. Existem algumas condições que favorecem a saúde oral ou que favorecem essa particularidade de boca. Um exemplo. Você falou dos cães errantes, né? Cães de rua, cães que não são domiciliados. Eu vou também falar dos animais silvestres. Porque muita gente pergunta, mas nunca teve problema na natureza? Ou teve e a gente não está sabendo? Pois é, porque também tem. Tá? De vez em quando eu atendo uns animais lá no zoológico com a operação também odontológica. Olha, a gente que não está sabendo. A gente que não sabe, você não sabe, mas tem. Porque a gente não tá lá no meio do habitat dele para estar ciente disso aí, né? E assim, a natureza também, ela sabe ser muito boa, mas muito cruel, ela é seletiva. Sim. Se você tem uma fratura como animal de vida livre, a natureza vai selecionar isso. Sim. É um animal que ele vai perder totalmente a sua capacidade de buscar alimento, de caçar, de predar, né? Até mesmo de território. Sim. Às vezes você tá ali com vários... Você é um macho, tem vários machos ali. Se você perde uma estratégia de defesa sua, de vocalização, fica um animal com dor, você sai do bando, você morre. E você estava falando isso, eu estava pensando aqui, que até em nível dos alimentos que são ofertados, né, na natureza ou nos animais errantes de vida livre, são diferentes dos que a gente oferta em casa. Porque a gente oferta bastante coisa errada, né? Até baixei por assim aí o caminho. Mas, assim, eu falo que existe um tripé, né? A boca, ela não é só a ausência da escovação. Eu tenho um paciente que os tutores escovam todos os dias. E ele volta anualmente para tratamento periodontal. Então, existe alguma coisa chamada, primeiro, predisposição. Sim. E isso é muito genético. Isso é individual. É o tipo de bactéria que eu tenho naquela boca. Às vezes, eu tenho mais predisposição a tercária do que vocês. Sim. Isso aí é individual. E na natureza a gente tem uma variabilidade genética melhor do que o que a gente tem hoje? Não, isso aí eu não sei, eu não vou entrar nesse quesito não. Vamos ter que chamar uma geneticista para poder conversar. Porque a gente está falando, na verdade, de espécies, enfim, de animais que têm vidas diferentes, Sim. Né? Ambientes diferentes. Mas assim, o ponto que eu quero chegar a gente tem uma particularidade de seleção bacteriana que pode ser diferente entre os animais. Sim. Segundo ponto é o exercício periodontal que a gente faz. Então, obviamente, com o animal de vida livre, ele não escova o dente todos os dias. Nunca escova, na verdade. Mas o que a gente tem? A gente tem a caça, a gente tem aquele estímulo de pegar carne, o couro. E tira do osso também, né? Osso, né? A gente tem essa seleção. A gente tem essa atividade periodontal que é muito diferente do animal que a gente tem dentro de casa.
Então, hoje, dentro de casa, a gente tem aquele paciente que ele come um grão que é pequenininho, que ele já engole. Sim. Ele tem um exercício onde ele não é estimulado. Ele fica muito tempo parado, né? Uma pelúcia, às vezes é alguma coisa. A gente vai chegar nessa parte de casco, chifre, brinquedos, mas por hora, o nosso exercício periodontal, que na verdade, que a gente oferece para os nossos pacientes pets é muito complicado, né? É bem diferente. Sim. Então, isso aí já pode ser só essa parte de seletividade bacteriana. E exercício periodontal já é uma diferença dos animais que estão em rua. E outra, os animais que estão em rua também têm doença periodontal. A gente que não tá sabendo. É. Mas existe, porque eu pego esses pacientes. Uhum. E eu pego alguns desses com alterações. Às vezes um colega vem, adota, pega da rua e aí traz pra mim, a boca tá... Então, Julie, aproveite e quebre este mito para o pessoal de casa. Porque a gente acha que a saúde dos pets que estão, os pets errantes é melhor do que a dos nossos que estão em casa, né? Todo animal ele pode sofrer de doença periodontal. Todo animal ele tem ali a possibilidade de estar exposto a essa condição. É claro que a gente visualiza alguns, mas isso não é um todo, né? Sim. Então, assim, seletividade bacteriana, exercício periodontal, a forma da alimentação que a gente dá para os nossos animais e a prevenção, né? Na verdade, É um combo, né? É um combo. Se você pode dar tudo, mas se você não escova, você não vai desenvolver dessa E como é que eu escovo aí? Tá vendo? Eu já vou querer Peraí, saber calma, como que é a gente vai escova. chegar nessa parte. Se segure, Bruna Bittencourt. Eu já fico... falo de... Tá se coçando Falo, na gente, cadeira. como é que eu vou escovar o dente de minhas filhas? Como é que eu faço Peraí, isso? chegaremos nessa parte, mas antes uma pergunta que eu acho que talvez as pessoas fiquem em dúvida. Ah, mas isso não é algo que eu só devo me preocupar quando meu cão já tá mais idoso? Porque eu acho que as pessoas devem imaginar que o cão que é mais novo não tem problema periodontal, né? Não tem nada de relacionado à saúde, não. Ainda é novinho, não deu tempo. Quando foi que a gente começou a escovar os nossos dentes? Olha, Babies. eu não faço a menor ideia, mas eu acredito que baby. Babies. A nossa saúde, nossa prevenção, ela inicia ainda quando a gente nem tem autonomia para fazer a nossa escovação, né? Então, nossos pais já têm a preocupação de higienizar a cavidade oral, e isso começa desde pequeno. Nos nossos animais, também. Perfeito. E outra dúvida, que aí é mais uma curiosidade. Porque você estava falando cães, gatos, quais são as espécies que mais aparecem hoje para você? Você disse que vai no zoológico, achei super interessante, Já adoro. fiquei curiosa. Não é? Pode levar a gente para aí? Ia ser incrível. Já pensou? Mas qual é seu público maior hoje? Hoje, meu público maior é cão e gato. Cão e gato? Cão e gato. Claro que tem os que, que eventualmente aparecem. Porquinhos da Índia. É mesmo. São outras espécies, Os roedores, né? Roedores lagomorfos são espécies que aparecem pra gente eventualmente e que têm também alterações odontológicas muito relacionadas à questão de manejo, de desgaste dentário, de crescimento. Então, a gente tem Eu já vi. também. Já vi vídeo tendo que cortar os dentinhos porque cresceram demais. O desgaste, o corte, às vezes tem perda dentária, né? A gente faz extração também nessas espécies, são necessárias aí para manutenção da saúde oral e de qualidade de vida também desses animais. E a ave chega? Existe necessidade de cuidado? Porque... Só pra mim. Não sei pra onde ir. Aí a gente tem Aí a minha pergunta era essa. Aí, geralmente, esses vão mais para silvestres, né? a veterinária, ela é muito multidisciplinar, Uhum. né? Então, a depender do que chega para mim, eu faço um tratamento que ele precisa, assim, abraçar outros profissionais da medicina veterinária. Com relação às aves, se chega, eu chamo um colega de silvestres, mas é importante sinalizar que a maioria das aves, né, a gente precisa aí de uma legalização. Sim, com certeza. A gente toca nesse assunto aqui sempre que bastante. possível. Então, o que a gente sempre É bom reforçar, né? Se é uma ave que não precisa disso, que é domiciliada, né, que não precisa dessa toda essa Liberação do IBAMA. Aí chega pra mim, eu chamo um colega silvestre, mas se não for... Alguém chegou aqui, ela não vai aparecer ainda nas câmeras. Foi você também, Pedro, mas é porque estávamos falando dela antes dela chegar. Estamos aqui filmando, gravando. Você quer vir pro lado de cá, aparecer um pouquinho também? Ó, quem chegou aqui. Chegou todo mundo de Chegou vez. todo mundo de vez. Vamos fazer assim, então.
uma pausa aqui, aí a gente volta, porque a gente vai organizar agora a segunda parte para a gente conversar sobre o comportamento e sobre os cuidados ideais, a rotina e os hábitos adequados que nossa querida Bruna está aqui claro, eu já tão ansiosa. Exatamente, falando, sabendo que existia, agora eu já me sinto na responsabilidade de fazer. Pessoal, estamos de volta aqui com a Estação Pet. Eu não sei se vocês observaram, mas a conformação da mesa mudou. Nós temos agora aqui conosco Luiz, que vocês já conhecem. Ele é um pouquinho mais alto do que eu, a gente teve que trocar de lugar, né? Mas tá tudo certo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre... É sua hora. Sua hora! Chegou o meu momento! Então vamos lá. Rotina e hábitos saudáveis. Então, a gente já conversou aqui um pouquinho, né, sobre os problemas que podem ser ocasionados por conta das, enfim, questões orais, pela falta de cuidado, né? Mas quais seriam, então, os cuidados adequados para a gente, né? O que a gente precisa fazer? Bom, pensando na parte de saúde oral, existem alguns protocolos que a gente coloca na rotina de cuidados dos nossos pets. O primeiro deles, prevenção. É o que é mais fácil, mais barato, você faz em casa, que é a parte de escovação. Você falou uma palavrinha importantíssima aí. Prevenção. Não, mais barato. Mais barato. Econômico. É fundamental. Econômico, exatamente. Que é a parte de prevenção, que é a escovação. Eu posso fazer a escovação dos meus bichos, dos meus animais em casa, né? E deve ser feita. É claro que isso agora abraça um pouco o Luiz. Sim, exatamente. Já jogou a bola, perfeito. E aí, Luiz? Então, Bruna quer saber Eu quero desse saber outro bloco. como. Como é? Como que eu faço? Com qual frequência eu faço? a frequência é com ela. Frequência. Todos os dias. Todos os dias? E aí vem o terror dos tutores. Porque eles ficam, não, um dia eu ainda consigo, mas todo dia. Ou então na consulta eu sempre pergunto, escova os dentes dos animais? Escova, doutora. Quando vai Quando? no pet shop. No pet shop. Eu banho de toda Uma vez no mês. semana. Só que a gente perde, veja que eu falo o porquê, mas eu também chamo um pouquinho dessa parte de tentar explicar o porquê dessa escovação diária. A gente já entende que a placa bacteriana, que ainda é aquele processo inicial, reversível, ela se consolida entre 24 a 36 horas. Então, se eu passo uma semana sem escovar os dentes do meu animal, aquela placa bacteriana já aderiu ao dente. Então, eu já inicio ali o meu processo de inflamação. Qual é o objetivo de escovar todo dia? Comeu, biofilme aderiu ao dente, placa bacteriana aderiu ao dente, eu faço a remoção mecânica com a escovação dentária. E que horas você? De noite? A Qualquer hora hora que do você dia? quiser. Você Contanto pode que faça uma vez contanto por que dia. faça, porque eu quero fazer agora de manhã, ele vai comer durante o dia normal, não vai ter problema, vai sujar tudo de novo, mas eu entendo que no outro dia Vai eu limpar escovo. novamente. Exatamente. Então é esse cuidado diário claro que às vezes eu tenho um paciente que não permite, então a gente vai para o segundo momento de cuidado, que deveria fazer parte do protocolo, assim como a vacina faz parte, a vermifugação faz parte, a ida ao veterinário clínico faz parte, que é o protocolo de ida também ao dentista veterinário. É a gente avaliar essa boca, observar, gerenciar, utilizar por vezes de alguns suplementos que facilitam a redução dessa bactéria na boca. Então a gente vai trabalhando ali em conjunto com o tutor. Mas é importante que ele faça essa avaliação também com o dentista veterinário na rotina, na frequência. A questão é comportamental. E aí, Luiz? Então, né? Então, né? É uma questão que geralmente ela é muito traumática. As pessoas não sabem como fazer, porque elas já chegam com a escova desse tamanho na boca do cachorro, que não é natural. É uma manipulação muitas vezes excessiva nessa região do queixo e pega aqui e causa muito desconforto a esse animal. Então, a verdade é que, às vezes, é com excesso de manipulação, é de uma forma que, para o cachorro, não é bacana. E se a gente pensar do ponto de vista do cão, não é natural, gente, um cão escovar os dentes. Você nunca viu, na natureza, um cachorro e pega uma escova escovando. Isso é um hábito humano que é necessário, que a gente entende hoje como um hábito de higiene Básico, né? Básico, que vem da prevenção, né, de muitos problemas que a gente fala aí, odontológicos e também comportamentais, porque esse animal que tem um problema, que às vezes tem um dente que está com um problema,
tem alguma coisa que ninguém sabe. E isso vai gerar uma intolerância, vai gerar, às vezes, um problema, uma agressividade repentina. Então, o que a gente sempre recomenda como você falou aí, das consultas serem como colocar ali como protocolo ir ao dentista veterinário, a gente sempre tenta colocar isso na consulta pediátrica. Aquele cachorrinho que está indo para tomar a primeira vacina, a gente já explicar. Nesse momento, às vezes, esse cachorro ele não vai ter tanta necessidade de escovação, mas a gente precisa ter acesso à boca desse cão com tranquilidade. Então, começa com um patezinho enrolado no seu dedo, né? Deixa esse cão lamber. E a gente vai passando pela boca do cachorro, simulando a escovação com o dedo. Nem com a dedeira ainda. Né? Eu vou comprar uma dedeira e vou enfiar na boca do cachorro. O cachorro vai achar estranho. Que negócio é esse? E aí fica uma guerra. O cachorro vai tentar morder. Às vezes esse cão ele já chega traumatizado por outras contenções. Não, vou fazer logo depois da vacina. E muita gente pegando. Então, assim, a gente precisa entender esse cachorro e fazer como uma brincadeira. Rápido. Segundos, 10 segundos, todo dia. Depois a gente vai fazendo a transição para a dedeira. Da dedeira a gente vai para a escova. E aí a gente vai fazendo... Essa sequência também você indica para quem já tem uns doguinhos assim um pouquinho maiores? Sim, principalmente. Então, assim, para cão já adulto, às vezes o cão ele não deixa nem que você toque. Então a gente começa com o toque. A gente começa com um petisquinho. A minha vai deixar se eu for dar alguma coisa para ela comer. Então, tem que ser. A gente vem com o petisquinho, a gente coloca a mão nesse formato, né? Que a gente faz com que o cão descanse o focinho aqui. Do outro lado eu coloco o petisco e aos poucos eu vou aumentando essa pressão na região do focinho. Isso vai aumentando a tolerância do cão ao seu toque. Então, por vezes eu vou girar a cabeça para cá, mais para trás, mais para baixo, mais para o lado. Então eu vou treinando com o cão essa mobilidade. Então, às vezes, eu vou usar como uma brincadeira. Eu vou colocar o petisco de um lado, vou premiar, vou colocar o petisco do outro, vou pressionar um pouco, vou folgar. E eu vou trabalhando isso, mas isso não pode ser do dia para a noite. Do dia para a noite. Eu tenho que fazer uma sequência gradualmente. Gente, eu acho que se eu chegar com a escova para mim, ela vai olhar para minha cara tipo, que é isso, então, mulher? Tá a louca? gente vai fazer a associação também da escova. Né? A gente vai pegando essa escova no dia, apresentando, dando petisco. O que é que vai acontecer? Quando o cachorro via a escova de novo, ele diz, opa, vou ganhar um negócio aqui então, diferente. Então, depois a gente vai passando, e aí o cão vai aceitando. Tem que ser gradual. Inclusive, eu tenho estratégias que falam sobre, nessa parte de escovação de cães e gatos, que é o uso de cremes dentais hoje que tem gostos, por exemplo, de biscoito. Ai, que massa! Como você facilita essa associação, né? É uma coisa gostosa, uma coisa legal, é palatável. Né? É o positivo, né? Exatamente. É importante frisar também que não pode usar creme dental humano. Alguém são óbvias para outras pessoas não podem não ser, né? Eu pego muito tutor que às vezes vem a doutora, usa creme dental? Uso. Uau. Cara, é humano. Eu uso um Tandy. O infantil. Não, mas isso eu já vi como indicação dentro de consultório veterinário. Sério, gente? Sim. Eu não sei de onde é que veio, porque muitas vezes eu observo pessoas usando coisas de bebê. De criança. Assim, acha que é porque é de tudo, bebê, se serve pra criança, serve pro doguinho. Mas são espécies diferentes, exatamente. Né? Na verdade, são espécies diferentes, formas de lidar com alguns produtos, praticidade, né? A gente escova o dente e faz o que depois? A gente cospe aquele conteúdo, a gente não engole aquele conteúdo do creme dental. O cachorro eu acho que não vai cuspir, né? Tem composições químicas que a gente não faz mal, claro, porque a gente tem esse hábito, mas o cão e o gato engolem. Então, todo creme dental, ele precisa ser creme dental veterinário. É importante sinalizar isso, porque a gente fala tanto de escovação, mas é importante entender como essa escovação deve ser feita. Então, o creme dental com gosto de biscoito é uma boa. Tem um gosto de carninha também, né? Carne, frango. De frango, às vezes manipular o creme dental. Então, é uma estratégia que a gente utiliza para que isso também se coloque. E às vezes você vai ter que descobrir, aí falando do ponto de vista do ariano, né? As duas coisas, do comportamento com odontologia veterinária, você vai ter que descobrir o que é a preferência do seu animal para que você consiga realizar esse procedimento, né? E às vezes você pode chegar com um de carne e o seu cão vai gostar, mas aí você tem outro, aí você consegue manipular um e aí você encontra qual é o que você vai utilizar. Eu já tive paciente que não tolerava o creme dental, nenhum. Sério? Doutora, não sei o que eu faço mais. Eu falei, você só escova. Pronto, você escova.
A gente precisa parar de engessar a medicina veterinária, a odontologia veterinária, o comportamento. Cada animal é igual. Então, às vezes, um exercício comportamental para aquele paciente vai ser totalmente diferente para um outro. Com certeza. Então, eu prefiro que seja só porque... Qual é a grande sacada da escovação? É a remoção mecânica da placa bacteriana. Por isso que eu uso a escova. Eu uso o creme dental porque ele é um aditivo. Ele é um complemento àquele procedimento, àquela ação. Tá? E esses produtos que a gente coloca dentro da água, assim, são seguros? Eu imagino que seja porque ele é de ingestão, né? Mas... Então, eu não sei se o Luiz vai concordar com relação a esses produtos. Eu não vou falar na parte de segurança, porque assim, eu confio que se é, claro, se foi confio produzido, com partes, né? confio com partes. É porque a gente sempre precisa olhar de onde vem esses produtos. Sim, claro. Isso é um ponto de partida importante. Sim. Você vai comprar um negócio para você olha de onde vem, qual é a marca, qual é a classificação. Às vezes, na farmácia, eu nem compro medicação, como é o nome que fala? Sem ser genérica? Similar. Eu nem compro. Eu só compro o genérico ou o que é original. Ponto. Nos meus pets, eu faço a mesma coisa. E é um exercício que a gente precisa fazer também. Esses produtos que eu coloco em água, não sei se você vai concordar, acredito que sim, eu tenho muito receio que coloco em água. Eu confio, claro, na marca de muitos que tem aí. Mas, para além da marca, eu acho que a água é um negócio difícil para você moldar. Porque se você coloca um negócio na água, principalmente gato, vamos falar de gato, e essa água assume um gosto ruim, o que ele vai fazer? Ele para de beber água. Ele para de beber. E aí você já desenvolveu um problema renal. Aí, renal, obstrutivo, de outras alterações, desidratação. É um animal que ele começa a comprometer um componente básico para a escovação. Então, aí, claro, vai depender muito da conduta de cada um, mas eu tenho um certa... fico muito pé atrás com essas coisas de água. Eu acho que existem outras estratégias quando a gente pensa na parte de saúde oral. Mas eu acho que é importante você falar isso porque, assim, para nós tutores, a gente vai procurar sempre o que é mais fácil pra gente. Sim. Né? Claro. E é importante que a gente tenha conhecimento, porque, por exemplo, o processo que o Luiz falou, não são todas as pessoas que estão dispostas a aceitarem esse tempo, essa gradualidade, né? Então é importante que a gente saiba, não vou colocar um negócio aqui na água, não vou ter trabalho nenhum, mas é importante... Resolver o problema. Resolver meu problema, não necessariamente, né? É importante que a gente tenha ciência aí do que é que... Agora... E desculpa, eu sei que é chato, eu sei que leva tempo, eu sei que às vezes você ocupa um pouco da sua rotina, do seu tempo de trabalho, mas eu entender que a escovação é uma parte de cuidado. Então, você pode colocar isso durante o seu momento de carinho com o animal. Quero cuidar do meu, vou ali fazer à noite um carinho, ficar com ele. Aqueles 10 minutos que você tem com ele, é o momento que você pega a escova, você tenta estimular, você tenta brincar com o seu animal de uma forma que você traz conforto, prevenção e saúde. Muito bem. Agora vamos chegar em outra parte que a Dona Bruna já estava perguntando. Ela tá aqui desde cedo, Luiz, ela estava segurando Mordedores. É um assunto polêmico. Muito. Então. Eita. Vamos lá. Contribuem para a saúde oral? Quais são os indicados ou não? Quem São vai grandes começar? Vai lá, aliados do comece. governo? São Jogou a grandes bomba pra aliados. mim. Lógico. Joga a bomba. Então, mordedores. Eu tenho ressalvas. Eu acho que o mordedor ele é importante quando a gente fala na saúde oral. Lembra do exercício periodontal que a gente estava conversando? Era aí o ponto. É importante que o animal brinque, que ele estimule, que você faça aquele beneficiamento ali de ambiente. É um ponto estratégico quando a gente pensa em bem-estar do paciente. Só que a gente tem um outro contraponto, que às vezes é a questão da... não a espessura, mas a consolidação daquele brinquedo, o formato dele, o material. A depender da rigidez daquele material, eu tenho as fraturas dentárias. Os acidentes que acontecem por aí. E às vezes o paciente vem para mim com fratura bilateral de dente, tá? Eu já vi paciente com fratura de mandíbula. Às vezes por conta de um osso ou de um brinquedo de nylon, que era muito maior do que o paciente, era um filhote, mordeu com força, quebrou. Então, o meu ponto o brinquedo é importante, o mordedor é uma delícia para os pacientes, para os animais, né? Eu quero que eles fiquem brincando. Mas a principal ressalva, osso natural, osso de nylon, qualquer material que tenha uma rigidez, né, que não tem ali uma maleabilidade, eu já começo a não indicar, eu compreendido. Mas isso foi algo que eu aprendi depois também, tá, gente? Até um determinado momento, eu era a pessoa que acreditava que isso também era bom. Eu acho que uma ressalva bem importante, e eu acho que um erro que muitos tutores cometem, é quando eles pegam um osso natural
e eles submetem a um tratamento térmico. Eu vou assar, eu vou cozinhar. Então, assim... É verdade que pode acontecer lesões porque ele fica firme? Pode, é exatamente Olha esse só. o ponto, porque a gente muda a estrutura toda física do osso. Esse osso ele vai ficar muito mais duro, que é o que a Julia está falando, né? Então, às vezes, um osso que era para suportar, e às vezes a gente fala, olha, pega um osso, mas pega um osso que tenha uma quantidade ali de carne, de cartilagem, para que o animal não vá, principalmente no primeiro momento que ele está interagindo, ele não vá de vez na parte do osso. Ele não vá com tanta vontade. Então, pega um osso que tenha uma cobertura ali natural mesmo, né? De carne e de gordura, de alguns componentes para amortecer mais essa mordida. E nunca cozinhar, nunca assar. De novo para a câmera ali. Nunca a gente deve cozinhar ou assar, submeter esse osso a processo térmico, porque senão a gente vai mudar muito e aí vai dar problema. Formar farpas, lascas e acidente, e cirurgia, e enfim. E quais vocês indicam, então? Sim, quais indicam? E para quais faixas etárias, né? Por exemplo, as minhas são médio para grande. O que para elas funciona, a de minhas tias são shih tzu, então são pequenininhas. Eu acredito que o que funcione para as minhas não funcione para as dela. É que a doutora acabou de falar, né? Sobre talvez o tamanho e a estrutura disso. O que eu gosto muito de indicar é, pensando em brinquedo, sabe aquele Kong? Sim. Tem Uhum. aquele silicone um pouquinho mais duro, que você pode também rechear. Eu gosto muito do Kong. É uma opção. E aí você tem por faixa etária também, Tem. né? Então você tem o pup, tem os cães adultos. E ele dura os bastante. O idosos. problema é que acho que eu peguei um paciente uma vez border collie, tinha que ser, né? Não entendi. É porque o border collie dela, inclusive, é meu paciente. Vejam bem. Mas o Kong, eu já vi paciente destruir aquilo, porque eu sempre falava, não destrói, indestrutível. Aí eu vi um border collie, Nunca diga nunca. nunca diga nunca. Dessa água eu não beberei, olha a gente se afogando. Mas eu gosto muito dos Kongs, né? Mas obviamente que tem outros brinquedos que podem fazer parte ali. Qualquer outro brinquedo que seja maleável. Aquelas cartilagens, né, que tem sido muito oferecidas, isso é uma coisa que você usa muito, Luiz, Também. nos treinos e é um Uso. vendedor também. Eu uso bastante, uso no final do treino, às vezes para dar aquele prêmio mais pro cachorro e tal. Então a gente usa bem, funciona bem. Utilizar aí Traqueia, orelhas. Tratados, né, de forma geral. Sim. os desidratados. E aí também dá um auxílio aí na questão da higiene oral Sim, e bastante. você consegue No comportamento, fazer né? Também. Também. Tinha um fornecedor que ele vendia uma orelha inteira de boi. Inteira. Ah, com a eu base, vi com demais. pelo, com tudo. Era Inteira. maravilhoso essa. Meus cachorros adoravam, né? Bom, eu queria ainda conversar um pouquinho aí sobre a ida ao veterinário. Não sei como é que a gente está indo. Mas. Já levantaram em 5 minutos ali. Quando a gente chegar nos 5 minutos, a gente dobra os 5 minutos. Só para me falar sobre a ida à clínica, né? Como é que é? Primeiro, talvez pensando aí do ponto de vista da preparação desse animal, porque ele vai passar por manejos que ele não está acostumado a passar, né? E mudando aí do manejo para a chegada na clínica, o que o dentista vai ver, né? Diga aí, Luiz. Como? Como você faz a preparação desses Então. animais para o manejo clínico? A gente tem, né, a consultoria de manejo de baixo estresse, que inclusive a gente oferece bastante aos clientes, aos tutores e às clínicas veterinárias. A gente tem uma estrutura adequada para receber esse animal. É interessante que o tutor esteja calmo para esse momento, né, porque às vezes a gente sabe que o tutor vai ser uma base muito importante para esse animal, do suporte. E às vezes ele pode tanto ajudar muito durante esse atendimento, como ele pode complicar um animal que tinha tudo para fazer um atendimento rápido, um atendimento mais tranquilo, mas ele às vezes está muito nervoso. Então, por muitas vezes, Vanessa, que já faz consultoria comigo há muito tempo, sabe que eu sempre observo o animal e eu estou de olho do lado, que é o tutor. Eu estou percebendo ali, você não está bem hoje. Eu já ouvi, Vanessa já ouviu isso. Calma, Né? Vanessa, vai dar tudo certo. Vamos fazer tal coisa. Então, a gente trabalha muito essa preparação também antes com o tutor, né? E às vezes, com uma coisa que a gente sempre fala, pegar um cachorro, levar o cachorro com a dor de ouvido, dor de dente, dor em qualquer coisa e botar em cima de uma mesa nunca vai ser bacana.
Então a gente sempre fala, cria um histórico positivo com o lugar que ele vai ser atendido. Se ficar perto da sua casa, passa lá uma vez por semana, para ele entrar, interagir com a equipe veterinária, conversar com o veterinário, com as pessoas que fazem parte do suporte, os auxiliares. Eles entrar no consultório e sair, subir na mesa, comer um petisco e ir embora. Então, no momento que esse cachorro for de fato atendido, então já é muito conhecido, não está como um lugar marcado de dor, de sofrimento, de estresse. Vai ter, gente? Vai. Por isso que a gente não fala da consultoria sem estresse. A gente fala da consultoria de baixo estresse, porque até a gente tem consciência, está com a dor de dente, vai no dentista, a gente vai estar ali com medo, vai estar ansioso, né? Mas a gente tem que fazer de tudo para que isso seja minimizado, para que esse seja um momento que seja necessário, mas que não precise ser tão traumático, né, como geralmente é. Na minha rotina clínica, uma coisa que é muito curiosa, assim, que eu sempre vejo, né? Como é dentista, então geralmente as pessoas já vão naquela expectativa que eu vou abrir o boquinha, vou fazer tudo. E quando elas chegam no consultório, a recepção é totalmente diferente. Porque o que a gente pede, né? Às vezes eu estou na clínica, a doutora já chega, bota a caixa em cima da mesa, pega o cachorro, mostra a boca, e eu só falo, deixa ele solto. Ou então é gato, coloca no lugar mais alto, deixa ele quietinho aí. Pode deixar até a linha aberta, a boquinha aberta se for o caso, mas deixa ele um pouquinho, vamos conversar primeiro. E aí eu tenho aqueles 20, 30 minutos de conversa com o tutor, onde eu pego informações sobre o histórico, o que está acontecendo, qual é o grau de percepção de desconforto que o tutor está notando naquele paciente, onde a gente começa a perceber o que é que, de fato, qual é o ambiente que ele vive, para depois fazer toda a parte de movimentação do animal. Porque se eu chego no animal, o que ele tem? Pego luva, boto o jaleco, eu não gosto nem de mesa de jaleco. Então, boto o jaleco, pego luva, abro a boca, primeiro, vou tomar uma mordida. Já começa aí. Segundo, o animal ele já não vai ser mais receptivo, porque ele já não está, ele está no ambiente do estresse. Não adianta, não existe isso, vou tirar o estresse porque eu estou dando choro. Esqueça. O animal está ali só minimamente estressado, mas ele está estressado ainda. Então, segundo, vou com cuidado, eu nem chego na boca primeiro. Então, eu faço a avaliação primeiro, ausculta, pego na barriga, vou pegando na cabeça, eu vou vendo outras coisas, e aí sim, eu chego na boca. A animal está agitada, aí tem tutor que fica, não, vou botar no meu colo, eu vou segurar aqui a pata dele, eu vou colocar ele aqui na mesa presa. Eu falo, deixa ele. Vamos dar o momento do paciente para a gente conseguir se adaptar, né? Se adaptar. E às vezes, eu acho que o maior problema do tutor, assim, eu estou falando mal de tutores, hein? Mas a gente precisa falar isso também para os próximos tutores, claro, né? Para se conscientizar. Mas às vezes eu vejo que o tutor ele fica tão ansioso, como o Luiz falou, que ele acaba sendo um percalço dentro da própria avaliação clínica do paciente. E às vezes ele não entende que aquela é a primeira avaliação, o primeiro contato. E dentro da odontologia, não é que eu tenho de boca que eu não consigo avaliar a boca, às vezes eu não consigo. Então eu vejo de longe, ou então eu vejo um tutor mostrando a boca, abrindo a boca do seu animal. Uma vez eu fiz a avaliação de um Rottweiler chamado Mamba. Que adorável. Coisas leves. Acreditem. Era eu aqui, o tutor do outro lado, abrindo a boca de longe. Claro que eu não vi muita coisa, mas a gente imaginava qual poderia ser o problema. Tinha uma fratura em quarto premolar, uma fratura no dente molalazão, né, que estava ali causando desconforto nele e estava repercutindo no organismo de outras formas. Então, é uma questão mais de... O comportamento ele é importante, ele faz parte da minha clínica, ele vai ser respeitado. A minha prioridade é o paciente. Perfeito. Então, gente, eu acho que chegamos ao fim. Gostaria de... Precisaríamos de mais um encontro. Acho que a gente tem aqui ainda muito mais assunto para a gente falar. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Eu tô falando, me despedindo, mas eu já tô pensando nos assuntos do próximo. No ponto 2. Estaremos aqui. Porque precisamos alinhar essa preparação, porque é tanta coisa assim de manejo bacana pra gente conversar sobre saúde oral e como fazer esses manejos, né, que são mais invasivos pro cão, que a gente, enquanto humano, consegue se autorregular, mas o cão não. Então, eu gostaria de agradecer vocês pela presença. Muito obrigada, Julie. Muito obrigada, Luiz. Vocês enriqueceram muito a nossa... Eu agradeço também, que agora eu vou começar essa introdução, entendeu? A doutora que vive
Pois é, gente. Tô feliz. Já tô aqui, ó. Falar um dia eu, um dia mozão. Aí a gente já tô aqui esquematizando essa adaptação. Muito bem. Muito obrigada, Bruna, por estar aqui conosco. Obrigada a você. Vou começar a aparecer mais para fazer minhas perguntas. Nossos ouvintes e... Quem assiste podcast, a gente chama como Ouvinte também. Os nossos ouvintes vão agradecer a sua presença aqui. Pedro Léo está aqui conosco, por trás das Ele hoje está por trás das câmeras. Adriana também, que virá em breve fazer uma participação especial. Ela vai me vencer este medo da câmera, E muito obrigada aos nossos apoiadores. SPN Filmes, já falei para vocês. Vamos nas redes sociais do pessoal também, seguir para vocês conhecerem. E vamos aproveitar também, né, para o merchan pessoal, né, de cada um falar os seus arrobas, além dos patrocinadores. Eu ia pedir no final, gente, para finalizar com eles. Perdão! Mas vamos fazer das duas maneiras, antes e depois, para fixar na mente das pessoas. Pronto. Luiz. Então, quem quiser, né, meu Instagram é @LuizSouzaVete, tudo com S. Gostaria de agradecer mais uma vez, Vanessa, pelo convite, né, ao Voz da Estação. E sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre animais, sobre comportamento, sobre clínica no geral, né? Perfeito. Se você ainda não gravou o arroba de Luiz, você está com algum problema de memória. Jolie. Van, que felicidade estar aqui. É muito gostoso dividir esse tema que a gente gosta, né? Que é animal, claro. E a odontologia, que sou suspeita de falar. Mas quem quiser me encontrar, eu atendo no Volante, eu atendo em Salvador, região metropolitana e alguns interiores. Meu Instagram é o @JulieVetOdonto. O Julie talvez seja um pouco complicado, que é um nome diferente. J-U-L-L-I-E. Vamos Julie, colocar na rua. bota na rua de baixo. Julie@vetodonto. É o principal meio hoje de comunicação. Lá tem link pro WhatsApp. Vão, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia dividir essa mesa com vocês. Obrigada a vocês. Agora nossos patrocinadores, SPN Filmes, Lapa News, All 7 e Pet Lapa. Então, olhem debaixo da descrição novamente o Instagram. Julie Vetodonto. @LuizSouzaVete. E até a próxima. Tchau. Tchau.